Agora, vocês têm acompanhado, também no interior, e lá em Castelo do Piauí, o prefeito Júnior Abreu sucedeu o ex-prefeito Magno Soares. Além de amigos, são parceiros políticos, são aliados políticos, mesmo grupo político. Mas aí começou um disse-me-disse nas redes sociais, sabe, ó, como o deputado João Matos acabou de falar, aquela fofocaiada nas redes sociais, de que o prefeito Júnior Abreu não iria apoiar a candidatura de Magno Soares para deputado federal. E aí, obviamente, nós não somos aqui, João, jornalistas de ficar falando fofoca. Uma coisa é analisar, uma coisa é projetar, fofocar é outra coisa. Então, a gente vai direto ao ponto. Quem fala sobre o assunto é o próprio prefeito de Castelo do Piauí, Júnior Abreu. Acompanhe. O ex-prefeito Magno é um parceiro nosso aqui, é um amigo, eu estou sucedendo a sua gestão com o apoio dele e não há o que se discutir. Eu não retiro uma vírgula do que eu disse aqui, acho que em dezembro para você, aqui dentro desse gabinete. O apoio do prefeito Júnior Abreu é incondicional à pré-candidatura, aliás, quando for a candidatura do ex-prefeito Magno. Então, não existe essa possibilidade de outro apoio a deputado federal que não ao nosso superintendente Magno Soares. É prego batido de ponta virada e eu não abro, você sabe como é minhas palavras, eu sou um homem de palavra e de compromisso. E na política, aliás, é porque a gente está falando de política, mas o homem não tem outra coisa a não ser a palavra e o compromisso. E isso aqui você pode ter certeza que o prefeito Júnior Abreu tem. Aí, rapaz, não tem mais o que discutir. Não tem mais o que discutir. Rapaz, outro assunto também que eu ia tocar aqui, vocês acompanharam, essa possibilidade aí do Vinícius Dias, filho do ministro Wellington Dias, concorrer para deputado estadual. Rapaz, esse cara é um siribolo danado lá do PT, viu? Se acontecer. Natanael, Mauro Eduardo sai, vai para Vinícius Dias, aí mexe lá no negócio. Diz que a repercussão lá já está truando lá, viu? Inclusive, viu, se confirmada essa possibilidade, pode dificultar o partido até na manutenção de algumas lideranças, porque torna, na avaliação de alguns deputados, a disputa um pouco desigual, né? O candidato filho do ministro poderia desequilibrar a disputa interna do PT. João Magalhães, o impacto de uma decisão dessa para a chapa do PT, para essa estratégia de eleger 15? Sem dúvida nenhuma. 14 a 15, né, Douglas? De fato, é uma mudança que, se for confirmada, altera... Ninguém vai negar a vaga para o Vinícius Dias, né? Não tem como dizer não, né? Até porque os outros deputados, provavelmente do partido, têm aquela relação, às vezes, de amizade, de gratidão com o próprio Wellington Dias, como é o próprio caso de Mauro Eduardo, né? Não tem como dizer não para um pedido de Wellington Dias. Então, se confirmando essa possibilidade, primeiro, de fato, demonstra, entre aspas, uma espécie de enfraquecimento, porque Vinícius Dias já teve o nome cogitado para outros cargos, né? Se for, de fato, oficializado uma candidatura a deputado estadual, é como se você descesse um pouco a patente, porque o nome dele já foi citado para vice-governador, já foi citado para deputado federal, sendo um candidato oficial para o cargo de deputado estadual, não deixa de ser, entre aspas, uma espécie de derrota, né? Nessa queda de braço entre segmentos do Partido dos Trabalhadores. Um outro efeito, também concordo, é o fato de que o próprio Vinícius Dias e o pai, o Wellington Dias, devem buscar aqueles votos mais petistas, né, do famoso PT raiz. Isso pode prejudicar algumas candidaturas, inclusive desse próprio segmento. É algo que já ocorreu, por exemplo, em outros momentos. Aqui em Teresina, Douglas, você lembra certamente que quando Firmino Filho foi concorrer ao cargo de vereador, teve uma votação muito expressiva, mas prejudicou ali inúmeros nomes da sigla, né, porque os eleitores que eram vinculados a aqueles nomes do PSDB, obviamente que acabaram declarando voto a Firmino Filho, que era a principal estrela do partido, e aí deixou alguns nomes consolidados da sigla fora da Câmara Municipal. O caso de Vinícius Dias é mais ou menos, eu avalio mais ou menos da seguinte forma. Se ele for candidato, é claro que uma parte significativa do eleitorado vai dizer, não, vou votar em Vinícius pela relação que a gente tem com o Wellington Dias,
e aí pode baixar a votação de outros nomes da chapa, principalmente aqueles do segmento do PT Raiz, que tem uma eleição muito vinculada ao campo, inclusive ideologicamente, com o próprio ministro Wellington Dias.